Quem foi que disse que criança precisa ter educação sexual? De onde veio isso? De onde surgiu isso? Quem falou essa frase? Pessoal, existem documentos sobre isso, né? Boa noite, boa noite. Existem documentos sobre isso. Um deles está lá em 1949 e é da Unesco. E a história começa assim, ó. Tem uma frase deles lá que diz assim, ó. Precisamos tirar as mães da sua escravidão biológica. Não falaram essa frase à toa, não escreveram essa frase à toa, né? Esse pensamento veio para que começasse então ali sistematizar pelas escolas também, pela cultura como um todo, a destruição da família. Mas assim, eles não vão aparecer dizendo, olha só, nós queremos destruir essa família, tá? Não, eles vão dizer, olha, vamos dizer para a mulher que ela precisa ser livre, que ela tem o direito de ser livre na sua sexualidade. Olha que pesado, ela tem uma escravidão biológica. Por quê? Quando ela se une com um homem ali, ela que fica grávida. Então faremos o seguinte, aí começou lá 1960, anticoncepcionais, né? E aí tem DIU e várias maneiras aí de se evitar filhos. E assim nós diremos que ela tem o direito. Ela tem o direito de se libertar dessa escravidão. Olha que coisa mais pesada, é terrível. E aí, se ela ficar grávida, nós vamos dizer que ela tem o direito ao aborto. Então, essa história ela é bem antiga. E boa noite, que bom que vocês estão chegando. Então, nós vamos falar aqui hoje a respeito da educação dos nossos filhos, mas eu quis trazer essa introdução, né? Dizer logo assim, porque foi se enculturando nas nações há muitos anos essa ideia de libertinagem, porque a palavra é essa, libertinagem. Eu tenho uma convidada muito especial. Eu tenho uma convidada maravilhosa nessa noite. Eu quero fazer 100 lives com ela. Ai, cheguei! E eu tava tentando enviar a solicitação, não tava conseguindo. Ai, mas graças a Deus, tô aqui. gente, gravidíssima, linda. Gravidíssima, engajadíssima. Aninha, E aí, que Bia? alegria, que alegria. Eu quero fazer muitas lives contigo. Vamos fazer muitas, vamos fazer muitas. E quem tá aí, Muitas. vão jogando os foguetes. Vamos ligar o ar-condicionado. Vão jogando os foguetes para todo mundo participar dessa live. Muitas, porque essa mulher, Prestigiar eu e a Bia juntas. eu tô encantada. Desde que eu te conheci ali pela live da Ana Pura, eu não larguei nunca mais. E, nossa, muita coisa a gente tem para falar de feminilidade. Eu tô acompanhando Coisa você. de tudo, a gente vai falar de tudo. De tudo, de mesa posta. Agora tem uma pessoa profissional para falar de mesa posta. Eu tô bem ansiosa. Não sou profissional, eu sou Não, é caseira. sim. Mas aí a gente vai fazendo com as coisas de casa tudo, né? Pra deixar tudo, ó. Não, é a coisa mais linda. E de todos os assuntos, né, Aninha? Então, assim, eu tô muito feliz. Que Deus, assim, olha, te recompense, viu? Essa generosidade. Você é muito generosa. Ô, Bia, obrigada. Eu nem mereço, mas agradeço demais. Não mereço, mas recebo. Recebo todas as bênçãos que as pessoas desejam pra mim. Querida. E aí, Aninha, que temão, hein, que a gente vai falar? Um tema, eu acho que é o tema mais importante da atualidade. É, Não é verdade? é, total. Sem Completa. dúvida. Completamente. E aqui eu estava dando uma breve introdução, falando assim que a história toda, essa confusão das perguntas que a gente recebe, né? Que se tem hoje a respeito de como conduzir os filhos e tudo mais, já Uhum. ela foi sendo arquitetada há muito tempo, com aquela história de que a mulher pode ser livre e tudo mais. Então,
assim, é claro que não vai dar tempo de dizer tudo aqui, mas eu quis trazer uma introdução que não está só nas escolas, infelizmente, mas assim, Uhum. em toda parte, né? Na cultura, na música, os filmes, as novelas, foi fazendo com que nós, mulheres, primeiras mulheres, E ficassem mesmo bem confusas a respeito da própria sexualidade. O que é sexualidade? O que é liberdade? O que é libertinagem? O que é... E aí, pronto, para educar os filhos nos dias de hoje, acha que a gente tem que desenhar para a criança e explicar coisas que não devem ser ditas, na verdade, né? uhum, Vou uhum. deixar você falar. Eu vou. Então, eu começo? Sim. Então, vamos lá. Eu vou começar a falar sobre a roda, a criar a roda, a começar de onde a roda surgiu. Por quê? Porque é o seguinte: existia um desejo de algumas pessoas de dominarem, de terem o domínio. Sempre teve na história da humanidade, desde o Império Romano, tudo, sempre teve aquela disputa pelo poder total das coisas, né? O Império Romano foi uma tentativa de dominar totalmente tudo. E aí, existia um amigo chamado Gramsci, que ele teve a seguinte ideia. Depois do marxismo, tudo, ele teve a seguinte ideia. Existe uma coisa que, porque no marxismo era a classe proletária que era injustiçada e que era reprimida e que precisava lutar pelos seus direitos. Uhum. Com o tempo, eles perceberam o seguinte: não são os chefes ou os ricos que apenas que abafam o ser humano das pessoas. O que faz isso, o que castra o ser humano, é uma instituição chamada família. E a nossa sociedade, nossa civilização foi toda estruturada em cima dessa instituição criada e sacramentada pelo próprio Deus. Então, a partir daí, começaram planos e projetos, existem várias empresas, tem documentação, né, várias instituições que querem destruir a família para que eles consigam, né? Se o ser humano, ele tem sede de obediência. Se ele não obedece à família, ele vai obedecer a alguém, né? Sim. Ele vai procurar obedecer a alguém, porque o ser humano, ele entra no mundo tateando. Então, vamos destruir a família. E qual é o ponto que a gente vai pegar para desestruturar o lar familiar? É a sexualidade. Sim. Então, assim, até 1914, onde chegou um homem chamado Sigmund Freud, a sexualidade não era pauta do dia. Não se conversava sobre sexualidade. E as pessoas, os casais, casavam, tinham filhos, não se estranhavam, né? Sempre existiu isso. De 1914 para cá, quando Freud disse assim, que a sexualidade ela não era abordada por causa de um tabu religioso, né? E que o ser humano foi criado para o prazer. Que o ser humano é triste porque o seu prazer ele é reprimido. Então, a partir daí, aquilo que era, né? Uma coisa que não é, Bia, que era uma coisa proibida, mas as pessoas não tinham interesse de conversar sobre sexualidade. Sim. Sexualidade era uma intimidade do casal, aquilo que era só deles, né? Aquilo que era só deles. Então, a gente precisa... Então, quando você me diz assim, educação sexual, primeiro, educar... Veja, o seu filho, ele tem corpo e alma. E o corpo dele é perecível. E um dia, por mais que você nunca tenha pensado nisso, um dia vai perecer e vai acabar. A alma dele é imortal. Então, nós temos que preparar nossos filhos não para uma educação sexual,
mas para a educação da pureza, porque isso vai preservar a alma dele. Ele não vai ficar preso aos prazeres da carne, né? E ele vai conseguir ver grandeza, né? Nessa instituição que alguns santos dizem que é um ensaio, deveria ser um ensaio das relações dos anjos no céu, que é a família, né? E Nosso Senhor diz de que vale ganharmos o mundo e perdermos nossa alma. Então, assim, começou-se a falar da sexualidade por uma via que não é a via que nós, cristãos, tomamos para abordar. Por exemplo, o cientificismo, hoje a gente vive muito assim no cientificismo, preso muito à ciência. Então, assim, a ciência quer explicar tudo. Tudo da forma da matéria. E você veja, tudo é material. Então, por que as coisas existem? Não vamos tirar Deus da jogada, né? E vamos criar o Big Bang. Por que a sexualidade existe? Porque um pênis penetra numa vagina. Isso não é sexualidade. Isso não é a minha sexualidade. Isso não é a sua sexualidade, Bia. Então, isso não é a sexualidade que meus filhos vão aprender. Exatamente. Porque não é a minha. Não é o que acontece comigo. O prazer, com a ascensão, com a vinda, aí tá. Veio Freud dizer que o ser humano precisava de prazer. E ele era castrado pela religião. E aí chegou outra coisa chamada anticoncepcional, camisinha, que possibilitou o ser humano de quebrar essa corrente do ato sexual ter a consequência de gerar um filho. O ato sexual agora pode ficar só preso no prazer, né? Então, assim, quando você... Bia, eu não sei se você já teve isso, mas eu tive quando adolescente, quando tinha 10 anos, tive uma aula de sexualidade. Aquilo me gerou uma ansiedade. As crianças chegam na escola e aí você bota lá um negócio, uma banana, pega uma camisinha e vai introduzindo na banana como se... Gente, olha que asco. Olha que asco. Olha que nojo dar uma criança dessa e imaginar que o pai dela faz isso. Que a mãe dela faz isso. Não, então, e o constrangimento, né? No meio junto com coleguinhas. É terrível. O dano é terrível. O dano, na dignidade. O dano, você tira a dignidade do ato. Então, quando você chega e vai explicar para o filho, meu filho, o filho lhe pergunta, pai, mãe, como nascem os filhos? E você diz, meu filho, vamos dizer o meu e da forma que seus filhos nasceram. Os nossos filhos nasceram por causa do amor e da intimidade, da afetividade, né? Física e psicológica, minha e de seu pai, que desse amor gerou vida. Isso. É isso. O mecanismo que isso foi feito, não importa. Durante toda a humanidade, durante toda a história da humanidade, ninguém nunca se ouviu falar de mãe dizendo o que é um pênis e uma vagina para uma menina antes dela casar. E nem por isso ela não sabia. Isso é instintivo. Tanto é que o prazer, veja, o prazer do ser humano, ele vem associado com uma angústia no final. Por quê? Porque o prazer é aquela parte da nossa alma que mais se assemelha com um animal. Então, assim, quando a gente pensa só em prazer, nós deixamos de ser imagem e semelhança de Deus e a gente passa a ser animal. Por quê? Porque um cachorro e uma cadela também sentem prazer. Existe uma penetração entre um cachorro e uma cadela. Existe uma penetração entre um elefante. Tá entendendo?
Então, assim, Sim. a grande diferença é que entre um casal que se ama, né? A sua biografia, ela foi montada com base no amor. No amor dos Uhum. pais, sua biografia foi montada. Então, sua base é o amor, ali você pode estruturar toda a sua vida. Aí você me Sim. diz, e quando você fala sobre a penetração, sobre o ato sexual, o orgasmo, sua biografia foi criado pelo prazer, você foi criado para o prazer. Então, uma criança que foi criada para o prazer, uma criança não, uma pessoa que foi criada para o prazer, como você vai pedir a ela que obedeça a você? Porque obedecer a você é desprazeroso, e ela nasceu do prazer. Uhum. Como você vai pedir a uma Uhum. criança dessa? Como você vai pedir a uma criança dessa Uhum. que obedeça, né? Que estude. Estudar é desprazeroso. Como é que pede para ela comer brócolis? Não vou comer brócolis, vou comer chocolate, bombom, chiclete, porque isso é Sim. prazeroso e eu nasci por prazer. Entende? Uhum. Então você trabalhar o imaginário da criança Sim. com um ato mecânico, né? Um ato mecânico que visto só do ato, ele é feio, Uhum. entendeu? Um ato mecânico, o ato, vê um cachorro numa cadeira, você fica, Maria, tá entendendo? Sim. Sim. Então você Verdade. cria uma ansiedade na criança que aquilo abre um rombo no peito dela. Sim. Tudo porque você não soube direcionar. Você não. A educação para a pureza nada mais é do que você preservar na alma do seu filho que ele tem uma alma imortal e que essa alma imortal é o que vai fazê-lo um dia ser eterno e Uhum. participar. Eu vos preparei uma grande alegria. Eu Uhum. vos preparei uma grande alegria. Uhum. Você note que quanto mais, menos, né? Quanto É. mais você se expõe a esse tipo de coisa, menos você consegue pensar em transcender, É. menos você consegue, né? Aí você me pergunta assim, Ana, mas assim, eu sou separada do meu marido e como é que eu vou explicar ao meu filho que ele nasceu do amor? Veja, nasceu do amor. Se ele, né? Se eu não tô Uhum. mais com ele, se Uhum. supostamente não existe mais amor, Uhum. veja, nesse caso, a criança, você vai pegar a abordagem de se ela tá viva, alguém manteve ela viva. Ninguém é formado, ninguém tá vivo. O Lázaro, o assassino, ele não estava vivo e adulto por um acaso, não. Ele estava porque alguém o manteve vivo. É. Então, alguém quis sua vida. Alguém Uhum. se importou em mantê-lo vivo. Então, Uhum. ninguém tem a biografia, né, montada em cima de, de uma pólvora, de uma areia. É. Todo mundo, né? Se você tá vivo, alguém fez alguma coisa. Se seu pai era um Uhum. estuprador, o espermatozoide dele estava lá. Uhum. E Sim. alguém no mundo, Nosso Senhor mandou alguém que te mantesse vivo e que te trouxesse até aqui. Sim. Então, a abordagem da sexualidade com a criança vai ser sempre voltada para o Sim. amor com quem ela se manteve e com que ela chegou aqui, né? Exatamente. Bia. Exatamente. Não, você fez uma síntese já perfeita, é isso. Agora, aonde que entra as complicações? Na verdade, não se deve dizer, explicar, desenhar, mostrar nunca. Mas, Bia, eu quero prevenir porque ele vai acabar vendo na escola. Você vai antecipar uma coisa que nem tá passando. Eu nem vou entrar na questão da escola, porque hoje em dia, assim, de verdade, sou eu quem estou falando. Eu não acredito mais em escola que a criança não vai ver, não será exposta a isso. Mesmo que tenham sérios professores, vamos numa utopia aí, né? Sérios professores, um sério coordenador, um sério diretor, mas haverão coleguinhas ali, né?
cujos pais assistem de maneira deliberada e as crianças assistem junto. Então, entre eles mesmos, essa conversa vai acabar acontecendo. Eu vou falar aqui, anos 80, minha época ali, assim, uma coleguinha, eu nunca mais esqueci o nome dela, Michele. E eu era aquela aluna toda assim aplicada. Vamos fazer um trabalho na minha casa? Vamos. Cheguei lá, ela me mostrou revista pornográfica. A sorte, assim, é que o meu espanto, o meu susto foi tão grande que eu fiz, assim, 2 passos para trás, não vi tanto, mas já vi que não era coisa boa. Porque na época era pornografia, eram revistas em banca de jornal. Hoje é celular, tá na mão de todo mundo o tempo inteiro, né? Eu não sei como que uma mãe, assim, um pai hoje deixa uma criança ter um celular. Então, aqui eu já estou entrando em vários aspectos. Então, na verdade, não se pode ver, ouvir, é a questão do preservar mesmo, e é o preservar pelo sentido sim, né? Pelo olhar, pela questão da audição, brincadeirinhas dentro de casa e etc. O que acontece é que, além da criança, das crianças hoje, não tá fácil não, gente, para as crianças, para os adolescentes, né? Além das crianças, os adolescentes hoje estarem sendo bombardeados de várias maneiras, ainda as mães acreditam e os pais acreditam que eles têm que sentar e conversar e antecipar a coisa toda e que vai adultizar. É isso que não se entende. Toda essa engenharia social é para adultizar a criança e o buraco é tão mais embaixo, gente, para chegar no. Porque isso vai destruir a família. Se a criança já pode isso, porque quer se legalizar essa conduta às crianças. Uhum. Uma coisa que é só para quem ali casou, para adulto. Nós já estamos sendo tão saturados vendo. Vocês acham o quê? Que jornalismo fica repetindo casos, né, de pedofilia, um atrás do outro, por quê? Dessensibilização. Exatamente. Se chama Porque já dessensibilização. não choca mais. Já Não. não tem uma reação. Não era Uhum. para estar assim. E solta o criminoso. Esses dias estava no noticiário e soltou porque a própria família falou: ah, mas ela consentiu. Uma criança. Ah, mas ela Uhum. deixou. Ah, mas é doença do criminoso. Então, assim, nós chegamos num ponto assim que o que a gente está tocando aqui é tão delicado. Hoje foi uma live que, assim, em vez de eu ler, estudar, eu rezei. Eu falei, eu vou rezar. Porque é tão delicado isso daqui. É a ferida mesmo, né? É o ponto onde se toca tudo para desmantelar a família. Porque se a criança se tornou adulta, nesse, claro que não, né? Mas se faz isso, pronto, acabou. Não tem pai, mãe, não tem mais nada, né, Aninha? Exatamente. E aí eu vou te dizer uma coisa. É, toda essa dessensibilização, porque a gente tem dessensibilização assim, à torta e à direita. A gente tá andando, tem um outdoor aqui na minha cidade, pelo menos assim, tem um outdoor de calça jeans com ela dando nuance da calcinha e ele tapando os peitos dela. Então, assim, são simbólicas que vão entrando no imaginário. Então, assim, a gente tem que viver de acordo com o nosso tempo. Os nossos pais, os avós, eles passaram por fome, né? Alguns até passaram por guerras. O nosso compromisso com nossa família é um derramamento de sangue. E o derramamento de sangue, que eu vou te dizer que é o único jeito de você salvar a sua família hoje, se chama tempo. O sangue que escorre, né, dos pais, como Cristo escorreu sangue na cruz por nós, se chama tempo. Então, se você não dedicar tempo ao filho para que você esteja presente, minha gente, na presença dos pais, do olho dos pais, uma criança não é abusada. Na presença dos pais, eles estão atentos ao que. Ah, Ana, mas tenho que expor meu filho ao mundo. Ok, você vai expor seu filho ao mundo, mas é aquele negócio que você deixa aí, mas você tá olhando. Até que ele tenha discernimento suficiente
Você Uhum. deixa uma criança de 6 anos, né? Uhum. Olha, professor, olha, tia, minha filha, na hora da aula de educação sexual, a minha filha não vai participar. Isso é Uhum. uma ordem minha de mãe, é um direito meu, né? Uhum. Então, a minha filha não vai participar. Porque não é assim. Pode deixar que a educação dela eu dou. Aqui ela vem aprender matemática, biologia, matemática, geografia, história. Essa educação eu dou. Da mesma forma que você expõe seus filhos a determinados desenhos. Uhum. Veja, anos 80. Isso é verdade, viu, que eu vou falar. Anos 80, eu uso muito caco, mas tem um que é um que tem a tromba assim. A Sei. simbólica do Muppets Baby foram simbólicas criadas para um, um símbolo oculto das Uhum. partes Uhum. sexuais do homem e da mulher. Entendeu? Uhum. Então, Uhum. assim, existem símbolos ocultos sabe? A gente vê qual é aquele, o gato de botas. O gato de botas, Sim. você vê a historinha. O gato de botas, ele consegue coisas boas por meios ruins. Santo Tomás de Uhum. Aquino, ele nos ensina que para um ato ser bom, ele precisa ter intenção boa, o meio dele tem que ser bom e o resultado dele tem que ser bom, né? Uhum. Tem que ter essa tríade para ser bom e moral. É o que a gente chama de moralidade. Quando Uhum. você tira qualquer um desses elementos, você torna o ato imoral, Uhum. né? É. Então, quando você, né, quando você expõe o seu filho a historinhas, né, com duplo sentido, onde ele consegue um resultado bom, mas os meios são ruins. Aquilo ali vai desensibilizando a criança. Isso tudo é feito, sabe por quê? Uhum. Porque você quer seus filhos para o céu. Eles querem seus filhos para eles. Para eles. A alma de seus filhos, eles também querem, né? E Sim. não é para E levá-los ficou. para o céu. E não tem nada escondido, não. A gente Não tem você nada citou aí o negócio escondido, de tá anos tudo 80. Agora o negócio tá muito pior. É tá que eu muito já não pior, assisto, tá né? muito pior. Mas o negócio tá escancarado. Tem até um coral aí que viralizou e lá na Hã? letra tá bem claro. Nós Exatamente. teremos os seus filhos. Tá escancarado, né? E Então, você vê, assim, fala, Aninha, você fala. a gente viu há algum tempo uma pessoa da área de saúde falando sobre masturbação infantil. Eu vi. Minha gente, pelo amor de Deus, todo mundo que está aqui, vamos nos conscientizar de uma coisa. Não existe masturbação infantil. A criança, você toca no seu nariz, a criança toca na orelha, a criança toca, ela tá na camada 3, 2, 3 da personalidade, ela tá se tocando, ela tá se conhecendo. Se ela. E outra coisa, ela não está se conhecendo, ela está conhecendo só as partes do seu corpo. Se Uhum. ela toca na genitália dela, pode ver um bebê, ele começa a rir. Por quê? Porque tem muitas terminações nervosas. João, liga aqui, ó. Porque tem muitas terminações nervosas lá. E tendo muitas terminações nervosas lá, é prazeroso tocar. Uhum. Você acha que aquela criança que você diz, ai, minha filha de 6 anos vive se masturbando. Como é que sua filha. Você acha, olha, no seu juízo, que sua filha de 6 anos tá tocando no órgão genital dela, pensando em quê? No Joãozinho lindo, maravilhoso da sala dela? Ela não tá pensando isso. Não tem uma conotação sexual. Salvo se ela tenha. Porque, ó, o companheiro inseparável da masturbação se chama pornografia. Uhum. Uhum. Então, para você se masturbar, você precisa de um elemento imaginário de pornografia. Para aquilo gerar o ato do prazer
com o imaginário pensando no sexo, né? O prazer vai surgir, mas você tá pensando naquele sexo, daquele homem, tá entendendo? Daquilo que você viu, naquele... Uhum. Criança não é só as terminações nervosas. Ana, e o que eu faço? Deixar? Não. Mas você também não vai bater de frente. Criança, quanto mais você fala, mais você instiga. Então, assim, a criança o menino tá pegando no pintinho, fulaninho, ou então, tira a mãozinha dele. Olha, tem uma... Eu soube de uma história de uma pessoa que o bebê, o menininho tinha 3 anos e ele pegando o tempo inteiro no pinto. O tempo inteiro. Aí sabe o que a mãe fez? Ela tem uma ideia brilhante. Ela pôs nele uma jardineira durante semanas. Ele usava jardineira. Quando o pijama que ela comprou para ele foi aquele pijama que é um macacão, que não tem aonde entrar a mão. Então, com 2 semanas, ele parou. Por quê? Isso é um costume. Agora, você vir dizer, você querer perverter nossas crianças, dizer que uma criança se masturba, é muita falta de caráter, entendeu? É querer perder, né? É querer perder o ser humano desde sua tenra idade. Uma criança que é criada na angústia dessa forma, né? Que é criada por prazer dessa forma, ela vai virar o adulto do Rivotril, do Prozac, da Fluoxetina, entendeu? Por quê? Porque não existe felicidade nesse mundo sem abertura para a transcendência. Não existe isso. Exatamente. Entendeu? Então, você... A forma de abordar, você vai... Educação sexual. Gente, a mecânica do sexo é uma mecânica animal, assim como mastigar é uma mecânica animal. Não se preocupe, não se preocupe. Você não vai falar sobre sexo com sua filha. Quando ela casar, ela vai saber exatamente o que é. Não precisa você se preocupar com isso. Tá entendendo? O trabalho eu penso que o trabalho, que essa questão de sangrar o tempo, está muito mais em preservá-lo dessas questões exteriores, que estão vindo com força. Força mesmo, né? Exatamente. Agora, não... É aí que tá. É isso que tem que virar na cabeça aí do pai e da mãe. Que não é que então, assim, como é que eu vou ensinar? É como é que você vai proteger. Como é que você vai proteger? E assim, Ana, o que é que eu faço o que é que eu digo ao meu filho para que ele se previna de um abuso sexual, por exemplo? Bia, maternidade e família. Existe a possibilidade de uma criança vencer um adulto que quer abusá-la. Ela está sozinha com o adulto. Qual os elementos de linguagem, de força física que ela tem para vencer um adulto? Não existe você estar antecipando. Olha, meu filho, se pegarem no seu pintinho, você corra. Minha gente, vocês estão preparando para uma coisa que não existe. E que se você tiver em cima... Imagina a cabeça da criança também ouvir isso. Imagina a cabeça da criança ver isso. Pelo amor de Deus. Minha mãe, né? Então, você não precisa... Vamos parar com esse negócio. Vamos parar com esse negócio de querer prevenir essa... Não, mas é porque se meu... Olha, veja só. Você diz, Telas, Ana, meu filho me pegou na cama com meu marido. Eu vou te dizer uma coisa, Bia. Não é tão ruim. Não é tão ruim como uma criança que olha uma tela, que olha um pornô. Você vai... Não, ó, é assim que se surge... Mamãe e papai estavam namorando. Pronto. Entendeu? Se você não fizer uma grande coisa disso... A criança, ela não vai dizer, meu Deus. E se ela também não tiver esses elementos mecânicos dentro da cabeça, meu pai estava penetrando na minha... Olha que nojo. Aí sim ela vai ter um asco do pai e da mãe. Quando ela chega, que ela fica estranha, esquisita, porque ela não entendeu. Não, era só namorando como um beijo. Era só namorando como... Pronto, a criança esquece, vai viver a vida. Porque ela não sabe qual é o mecanismo que dá e ela não tem elementos.
Agora, se você põe, deixa que sua criança livre, né? Em Lucas Neto, em não sei quem, Não dá. nos programas de televisão que só falam nisso, Uhum. e defendem isso como um direito, né, do adolescente, da criança, de sentir É, prazer, é, você reduz seu filho a um animal. é. E no fim das contas, vocês estão sendo. Ana, Bia, vocês estão sendo muito irreais. Quem é a mãe que consegue passar 24 horas com o filho? Nenhuma mãe consegue passar 24 horas com o filho. Aham. Toda mãe consegue preservar o filho dessas coisas. Porque tem um pai que ela confia, tem uma avó que ela confia. Agora, se você arrisca, vou deixar meu filho com uma pessoa que eu não conheço. Se você arrisca, lógico, pode ser que não aconteça nada. Mas veja, você está pondo sua conta em risco. Uhum. O seu sangue, ele não está derramando. E ele não é para seu filho. Porque Sim. esse sangue do tempo e de estar presente, né, em cima, esse é o que é o sangue redentor que vai salvar a alma do teu filho, que vai preservá-lo para a pureza. Entendeu? Exatamente. Veja só, Exatamente. você, quando o seu filho entra na idade da razão, né? Ele já peca, você tem que preservá-lo para que ele não peque contra o sexto mandamento, né? Então, Isso. para tudo isso, para o adolescente, né? Ele faz primeiro a Eucaristia, ele sabe, você precisa preservar a pureza dele. São de pessoas puras que nascem famílias boas. Sim. E Ana Clara, eu tô precisando que sua família seja boa. Bia tá precisando que sua família seja boa. Não é egoísmo nosso, mas é porque a gente precisa de vocês. A gente não tá sozinhos, perdidos, a gente não vai conseguir. Entendeu? Então, no final das contas, a educação sexual nada mais é do que um preparo do imaginário do seu filho para que ele seja ansioso, voltado para o prazer e tendencioso para a pornografia. Por quê? Porque no fim das contas, a educação sexual, ela desperta a curiosidade. A curiosidade. Por quê? Porque ali é um movimento íntimo. É uma coisa íntima, né? Escondida. Sim. Então, se você fala dessa mecânica e você reduz a pessoa a isso, ao prazer, você destruiu qualquer possibilidade de pureza em relação ao sexto mandamento, né? Sim. Então, você, mãe, eu vou te dizer uma coisa. Eu sei que é muito difícil você estar em cima e tal. Mas quantas e quantas vezes, por um descuido, eu tô falando isso, muita gente vai se identificar aqui. Você sua mãe deixou você na casa, por exemplo, de sua avó, e aquele seu priminho deu um beijo na sua boca. Ou pegou na sua genitália. Mas isso acontece muito. 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 Entende? As pessoas, uma vez eu causei uma polêmica porque eu disse, eu não deixo as meninas dormirem fora da minha casa. Eu não deixo, as meninas estão sempre comigo ou com o João. Por quê? Porque, no fim das contas, porque assim, você diz assim, não, mas vai ficar com os avós. Bia, eu digo isso pela casa dos meus pais mesmo. Os avós, eles estão ali para ajeitar, para brincar, mas ninguém tem a atenção da mãe e do pai. Sim. Quantas e quantas vezes teus filhos não vão para casa da tua mãe e de repente levam uma queda e eu tô olhando. Sim. Já aconteceu isso muito. Quantas e quantas vezes? Bia, eu vou contar uma história aqui que eu não cheguei a ser abusada. Mas quando eu vou contar uma também. Quando eu tinha 8 anos, eu fui para casa da minha avó e tava tendo uma reforma lá. Minha mãe deixou na casa da minha avó e tava tendo uma reforma lá. E aí, minha prima disse assim, tem um laço
dentro do quarto dos meus pais, um laço lindo, não sei o quê. Eu fui olhar o laço, sempre fui muito vaidosa, fui olhar o laço. Quando eu entrei no quarto, Bia, o pedreiro entrou atrás de mim. Quando ele entrou atrás de mim, ele tirou a camisa e começou a se esfregar na minha perna. Eu, astuta, que sempre fui, saí correndo. Correndo. A primeira coisa que eu fiz, foi dizer à secretária da casa da minha avó, que estava desde o dia que eu nasci lá. Eu disse, fulana, o pedreiro fez isso comigo. Sabe o que ela disse? Não pode dizer a ninguém, pois senão ele lhe mata. Quando eu fui dizer à minha mãe, e aí eu fiquei fugindo dele, fiquei perto da minha avó, não saía da perto da minha avó de jeito nenhum, não fui no banheiro. Nesse dia eu fui assim, esperando minha mãe chegar, né? E aí eu fui contar à minha mãe isso quando eu tinha 15 anos. É porque Eu entendia muito pouco da mecânica. Então, dos 8 aos 9 anos, eu pensava que eu podia estar grávida. Sim, eu sei. E você vai dizer que minha mãe não cuidou de mim? Minha mãe cuidou de mim. Minha mãe deixou lá na casa da minha avó. Minha avó estava lá. A secretária da vida estava lá. Mas eu entrei num quarto e o pedreiro entrou atrás de mim. Mas o que precisa ser... O que precisa ser entendido, assim, gente, aqui hoje, é que nós estamos nos tempos, eu ouso dizer mesmo, pior que Sodoma e Gomorra. Então, assim, não dá para você saber. Não dá, você vê, pode estar de paletó, terno, sabe? Gravata, o que for. Não dá para você saber. Porque a mente chegou numa demência mesmo, de tanto filme, é aquilo, né, que foi... sendo tão passado na escola, nos filmes e tudo mais, e chegou no ponto agora, tem o último documento aí da Unesco, chegou no ponto agora, que eles estão falando assim, para os pais, olha, os seus filhos têm o direito, né, da privacidade de ter um celular, e pelo celular ter educação sexual, pelo TikTok e pelo YouTube. Isso é um documento oficial da Unesco. E daí, sabe como que é que eles fazem? Isso daí vai sendo passado para todas as nações. Então, não dá para saber. É isso que você falou. E eu falei, eu vou contar. Eu só fui depois de casada contar para o meu marido uma situação, porque parece que a mente, nossa, quando passa alguma situação assim, vai para o inconsciente, né? E aqui um alerta para as mães: nem médico, nem pediatra, porque eu tinha mais ou menos isso aí também, uns 9 anos. E eu tava com dor na garganta. E fui no postinho. E eu me lembro dele fechar a porta. Eu sozinha no consultório. E ele pedir para eu me despir. E você tem medo. E você tem medo. Você fica paralisada. Você já percebe que tem alguma coisa errada, que aquilo não é normal. Eu sempre tive muito pudor. Eu fui criada por bisavó, né? Então também, assim, fui muito próxima da minha bisa. Mas eu já percebi que, assim, alguma coisa tem errado. Mas um homem grande, com jaleco branco, fechou a porta, né? Então, eu tô falando anos 80. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Não, eu fiquei parada, assim. Do tamanho dele do... Graças a Deus que, não sei, uma secretária, uma coisa de anjo da guarda, eu não sei explicar, assim, não aconteceu o pior, mas ali já foi o suficiente para eu dar um pouquinho de trabalho pro meu marido, depois de casada. Porque, assim, eu casei virgem, mas, assim, eu travei. E um negócio de quando eu tinha 8 anos, um homem, é um homem. Né? Compromete muito, né? Compromete. E não dá para confiar. Não dá para confiar em ninguém. Então, assim, veja, a própria descrição do ato mecânico sexual, ele é um tipo de pornografia. Veja, ele é um tipo de pornografia. Você chegar numa sala de aula e a tia tá uma banana e uma camisinha enfiando, estes são movimentos sexuais de pornografia. Para mim tá travando um pouquinho. Deixa eu ver, ativar os comentários. Sim, você até pode ativar os comentários daqui a pouco
para as pessoas. Ativei só para ver se o pessoal tá conseguindo nos ouvir. A Thaís tá aí, ó. Para as pessoas mandarem perguntas, né? Sim. E aí, tá travando? Será que é? E aí, tá travando ainda, Bia? Tá normal agora. Normal agora. Pode seguir, Então, querida. então assim, no fim das contas, a educação sexual nada mais é do que você preparar o imaginário do seu filho, né? Eu acho que agora voltou a internet. Você preparar o imaginário do seu filho para um ato mecânico que ele não precisa saber. Ana, e sobre a menina? Porque a menina começa a ficar mocinha, a mudança do corpo. Sobre as mudanças do corpo, minha filha, ó. Quando começar a curiosidade. Mamãe, ó, eu fico de olho. A puberdade precoce tá aí. Por quê? Porque a gente expõe a telas. A puberdade precoce vem disposição Aqui, à ó. tela, disposição à comida, vem muito da mente. É muito mais neurológica do que, né, fisiológica. Minha Maria Luísa, ela nunca foi exposta à tela. Vocês conhecem, nunca foi exposta à tela. A alimentação sempre foi muito boa. Mas eu menstruei muito cedo e minha mãe também. Então, sempre fiquei de olho nisso. Agora, fomos na endocrinologista. Ela tem 8 anos. E ela fez todos os exames. E a endocrinologista disse assim, Ana, ela está para menstruar. Então, o que eu sugiro? Vamos bloquear a puberdade dela. Eu digo, vamos. Eu quero preservá-la o máximo de tempo que eu puder. Então, ela toma injeção de 2 em 2 meses para o bloqueio dessa puberdade. Mas vamos lá, quando ela cresce, quando ela tiver já, né? Aparece, minha filha, você está virando mulher. Você está virando mulher para que um dia... E aí, todo mês, a mulher, ela sangra. Ela sangra, sangra. Sempre que não vem bebê. Mas um dia você vai casar e quando você tiver seus filhos, isso vai cessar enquanto você está grávida. Depois volta. É normal. Não precisa. Minha filha, vem aqui, senta aqui. Olha, seus peitos vão nascer. Seu corpo vai virar uma mulher para que você um dia possa ser. Não precisa disso. Não precisa. Quanto mais você mexe em informações inúteis, mais você desperta uma curiosidade que nem existe. Que nem existe. Você acha que uma criança de 8 anos tem que estar preocupada se ela vai menstruar, né? E se ela vai se encher de hormônio e ficar com TPM, não sei o quê? Ela não vai. Por isso que eu tive esse cuidado. Então, assim, ou se ela vai se preocupar, meu Deus, tô ficando perto de ser mulher, tô ficando perto de ser... Ela não tá preocupada com isso. Apareceu, exatamente. Você explica, ó, desceu a menstruação, ó, você vai ter esse cuidado aqui, isso aqui é limpo, ó, o absorvente ele é limpo, você usa assim, e aí todos os dias você vai trocando, se higieniza direito, é só isso, acontece com todo mundo, é normal. Isso você pode conversar quando surgir os dados dentro da realidade que surge a curiosidade. Não aborda. Ana, como é que eu introduzo, assim, como os bebês nascem? Você não tem que introduzir nada. E a curiosidade aparecer, você fala sobre o ato, sobre a intimidade dos pais que geram um filho. Né? A intimidade, a união. O filho, ele nasce... O ser humano, ele nasce de um comprometimento de alguém. Se ninguém lhe abortou, se você está vivo, é porque alguém se comprometeu, pelo menos, a levar você 9 meses até a paternidade. Então, todo o ser humano, ele nasce de um comprometimento. O ser humano, ele não nasce do prazer. Até porque, quantas e quantas... Eu vou falar para as mulheres. Todo mundo... Quantas e quantas vezes você esteve disposta ao seu marido, mas não teve prazer? Quanto isso acontece? Ou você estava cansado, ou aconteceu alguma coisa. O prazer é uma consequência possível do ato sexual. Não é uma consequência obrigatória. O sexo, ele não é feito para isso. O sexo é simplesmente uma aliança de afetividade e de intimidade.
Às vezes, quantas e quantas vezes foi maravilhoso e não teve orgasmo? E quantas vezes teve orgasmo, mas, né? Então, o Exatamente. prazer, ele não está diretamente atrelado à sexualidade, à sexualidade. O que está, a consequência do sexo é a concepção de uma alma. É a consequência do sexo. O sexo foi feito para isso. Nosso Senhor criou e encaixou o homem e a mulher, carne da minha carne, sangue do meu sangue, para que essas duas almas pudessem gerar uma terceira. É isso que acontece. Então, assim, eu acho que as pessoas devem ter perguntas, Bia. Vamos abrir. Devem ter. Eu vou abrir. E aí, só colocando aqui, vejam a diferença daquilo que dizem que é eles falam a relação sexual, né? Que é para o prazer. E a diferença que é, nós aqui, católicos, esse perfil nicho todo vai dizer o seguinte, que o homem receba a sua esposa como recebe a Eucaristia. E que a esposa receba o marido como ela ama o próprio Cristo. Então, é uma distância muito grande. Não dá para misturar o que o mundo quer ensinar e o que o cristianismo vem nos dizer da dignidade do que é o sacramento do matrimônio. Que é o que bem disse, assim, a Aninha, nossa, sintetizou tudo aí. Essa unidade, ela é tão transcendental, tão sagrada, tão sublime, tão nobre, que ela vai gerar uma vida nova. Né? Vai trazer à existência uma nova alma. Isso é sobrenatural. Vou abrir aqui. Nós, Pode falar, mulheres, Aninha. eu vou falando enquanto as pessoas vão mandando perguntas, aí você pode ir fazendo a pergunta. Nós, mulheres, nós fomos feitos, a nossa estrutura, nós temos um negócio chamado útero. Nós fomos feitos para ser hospitaleiras. O útero, ele recebe aquilo que o homem despeja dentro do nosso corpo e transforma em vida. Então, nós somos acolhedoras, né? Nós nascemos para acolher a vida, né? Quando você, né, diz, que eu vejo muita gente dizer isso, mesmo sem querer, Deus me livre, quero outros filhos. Você se fechou a isso e o seu filho de 5, 6 anos que está escutando, ele também vai se fechar. Porque essa é uma possibilidade que você abriu no imaginário dele. Olha como é bonito, assim. Maria Luísa disse assim, mamãe, a senhora sofre tanto em gravidez. Tanto, tanto, tanto. Mas depois vem um bebê, né? Eu fiz, pois é. O sacrifício que compensa, que vai gerar uma vida. Você veja, eu passei os 9 meses, foi muito sofrida a gravidez de Matheus. E no final das contas, ele passou 4 dias comigo e faleceu, né? Mas, Bia, ele existiu. E ele nunca vai poder deixar de existir. E ele fez isso por quê? Porque eu e João nos abrimos para que nosso Senhor gerasse essa vida. E essa alma que é imortal, né? É batizado, hoje é santo, né? Nós temos até privada a ele. Então, assim, é isso. Quando você narra para seu filho o ato sexual de forma mecânica, você só está fazendo aquilo que diz, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Bia, eu jamais falaria do ato mecânico com a Maria Luísa. Porque eu simplesmente não penso nele. Eu penso no ato sexual apenas da forma transcendente. Como ali, fisicamente, eu e João somos um só. Você vê assim, fisicamente nós somos um só. Ali é onde nós somos uma só carne, né? E aí é um fruto de nossa intimidade. Se vem prazer ou não, depende. Mas e se vem vida, a gente se alegra, né? É isso.
é um ato que gera vida, que a gente reduziu a um ato de um cachorro com uma cadela, É, isso aí. né? Então, Isso aí. assim, não vamos fazer isso com os nossos filhos, né? Abra aí os comentários pra gente responder as perguntas, que eu acho que o povo deve... Até porque se a gente previne os nossos filhos, eles serão muito mais felizes na vida conjugal deles. Muito Ah, mais felizes. muito Nem se mais. compara, né? Muito mais felizes. Eu vou ativar os comentários. Teve pergunta aqui assim, ó, como falar sobre castidade com eles? Veja, é aquilo, né? Não precisa. Não Tem que precisa. preveni-lo. Não precisa, tem que preveni-los. Uma pessoa pura, ela não vai ter dificuldade com a castidade. Uhum. Uma criança que foi treinada, né? Que foi educada para a pureza, quando ela é adolescente, aí você vai dizer assim, Ana, mas aí meu filho já tem 11 anos. Ele já sabe, né? Uhum. Então ele já sabe e agora, tá. Seu filho tem 11 anos, vocês têm uma prática religiosa, então ele já tem a idade da razão, ele já tem uma prática religiosa e ele já sabe a consequência dos atos dele. Então você pode sim falar o porquê do malefício da masturbação, porque aquilo que ele vê pode prejudicar a alma dele, de como ele foi feito pro amor e para o amor, né? E como o fim último, né? O fim último dele é a vocação. E a vocação dele, ele tem que estar totalmente, né? Intacto, né? Para isso, que ele não tenha. Quantas e quantas pessoas sofrem? Quantos casamentos hoje, Bia, são sofridos por causa da pornografia, né? Demais. Por causa da pornografia, por causa de um abuso, né? Que seu marido teve lá, foi abusado e hoje ele se revolta de alguma forma. Quanto essas consequências, elas são eternas, elas podem durar muito. Sim. Lógico que a cura de Nosso Senhor, todo mundo pode ter. Sim. Mas, assim, é importante que a gente saiba disso, né? Que... Totalmente. Exatamente. Essa questão da castidade, né? Se a mãe, claro, tem essa questão da prevenção pelos sentidos, mas isso que você está falando é muito importante. Se a criança já teve acesso, se ela já viu, aí que o cuidado tem que ser redobrado, também fazê-lo, né? Também evitar telas, também cuidar do paladar, para que não tenha gula, porque a gula leva para a luxúria leva para a pornografia. A falta do controle, né, do corpo. Não é à toa que aí 2000 anos a igreja ensina, né, e fala a questão do jejum. O próprio Jesus jejuava, né? Então, para a gente ter um controle do corpo, não tem problema. 11, 12 anos, ó, tá muito açúcar, tá refrigerante. Vê o que tá errado na alimentação. Na questão prática mesmo, da rotina dentro de casa. Para ajudá-lo, sabe? É sentar, ó, filho, senta direito. Atividade física, né? Ocupar-se, não ficar ocioso. As companhias, as conversas, né? Aí que tem que ser redobrado. O acompanhamento já, isso que a Aninha falou, muito importante, já está na idade da razão. Primeira comunhão, comungar, né? O corpo de Cristo vai aí ser todo o auxílio, toda a força necessária. É confissão. Então, assim, tem como fazer. Não é assim, já foi, agora não dá mais, ó céus, ó vida. Não. Aí é um processo de conversão também da família, né? Do pai, da mãe. Nós também, o processo de conversão até o último suspiro, né? Até o último dia. A gente precisa lutar por isso. Mas cuidar de maneira até redobrada, porque como já tem no imaginário dele, precisa ter ainda mais atenção, né? Então, olha, o guloso, ele se torna um luxurioso. Entendeu? Um abismo atrai o outro, afragou de suas cataratas. Então, assim, um vício, ele puxa o outro. Então, e a gula, ela é a mãe de todos os vícios. Então, cuidar da alimentação, negócio você não você vicia em prazer. A gula,
ela é um prazer. Olha, a gula e a luxúria são prazeres muito perigosos. Por quê? Porque eles são atrelados a, a questões fisiológicas. Você precisa comer, Sim. né? Então, olha, o pecado, o seu instrumento, né, de pecado, estou falando isso pro luxurioso, está no seu corpo. Só você ir Uhum. ali no banheiro se masturbar. Não é assim? É. Então, assim, é você ensinar seu filho a ele dominar a vontade dele pela inteligência, né? É usar a inteligência. Por isso que é tão importante formar nossos filhos para que eles sejam pessoas inteligentes. É. E aí, mais alguma pergunta, Bia? Ó, tem perguntas, mas não sei por qual motivo eu tô tentando colocar as próximas aqui e tá ficando só nessa primeira. E eu tô com medo de mexer muito e fazer qualquer coisa errada. Mas Aqui tem tá, uma pergunta aqui, pode falar. tem comentários desativados aqui. É, eu tô tentando, ó, ativar e não. Ah, tá vendo? Pronto, agora foi. Ah, o Linda tá aí, ó. Tem muitas amigas aqui hoje. As amigas estão Tem aqui. uma pergunta pertinente. Aninha, tem uma pergunta pertinente aqui, que é a questão de mãe que tem parente, né? Tem primos, tios, questão de pares, né? Do mesmo sexo. E daí ela está perguntando como é que explica isso para o filho. Veja, De novo, quando não da, explica, né? não, da mesma forma que você explica o pecado ao seu filho, e você explica que o homem nasceu para a mulher nasceu para o homem, quando você se expõe a um negócio, você veja, eu tenho um casal, eu tenho um casal não, eu tenho um casal de colegas que são homossexuais e criaram uma Eu conheço. sobrinha. E Uhum. criaram uma sobrinha. E eles são homossexuais, e assim, eles são católicos, entendeu? E criaram uma Entendi. sobrinha. E a sobrinha completou 18 anos um dia desse. E a sobrinha, e Uhum. foi quando a sobrinha disse assim: eu nunca imaginei que vocês eram um casal. Então, uma pessoa dessa, que a gente não tem que estar fiscalizando, né, a sexualidade do outro. A gente tem que preservar nossos Uhum. filhos de casais que não são homossexuais, heterossexuais também, que, por exemplo, um casal que fica beijando na boca na frente das minhas filhas, você vai ali. Você vai num shopping, né? Sim. Eu não, eu não, eu nunca jamais beijo na boca de língua com nunca fiz isso na minha vida, né? Então, assim, Uhum. quando você vê que esse casal tem um costume de chocar, o que você tem que fazer é apontar. Mas você não tem que Uhum. ficar explicando e dando, né, metafisicamente o que os dois homossexuais. Não, Uhum. eles são amigos. Sim. O que você vai explicar um negócio que você não sabe, É. né? Então, assim, nem despertar. Porque eu não sei o que fulano faz com ciclano na cama. Então, assim, por que meu tio anda com outro rapaz? Não sei, são amigos. E Exatamente. muda o assunto, né? Exatamente. Aqui, ó. Não é assunto para criança, né? Menina de 5 anos estimulando sua pepeca. Isso é considerado masturbação? Isso não é considerado masturbação. Isso é considerado prazer. E você tem que evitar. Por Uhum. quê? Porque o ser humano ele não pode viver de prazer. Entendeu? Mas a masturbação, é o que eu lhe disse, ela anda com a companheirinha dela chamada pornografia. Ela, quando ela toca e o sistema nervoso dela sensível, né? O sistema nervoso dela sensível desperta aquela coceirinha, é gostoso. Então ela fica com a mania. Então não é uma É. masturbação, é um mau costume. É um mau costume, né? Que você tem que tirar, né? Uma Uhum. vez uma colega disse que tem aquelas banheiras a jato, né? Que tem um jato de hidromassagem. Ah, sei, sei, sei. A menina tava viciada, com 5 anos, viciada de ficar na banheira de hidromassagem, porque pegava na pepeca dela e ela Sim. gostava. Aí o que foi que fez? Aham. Tira da banheira, Tira. tira o É. costume, né? Então, tira, banir o costume.
Porque isso tudo é costume, isso não é, de forma alguma, uma masturbação. A masturbação, ela precisa de um imaginário para que isso aconteça. Aqui, ó. Como orientar as crianças? Não Nessa reprimir. situação. Primeiro, se ela for muito pequena, eu acho assim, na verdade você tem que desviar e pedindo para fazer outras coisas, né? Quando você diz, uma vez Maria Luísa estava com a mão, principalmente nesses lugares frios. Eles gostam muito de Sim. pegar dentro das calças nesses lugares mais frios, né? Então, quando tá com a mãozinha ali, você diz, ó, você quer esquentar sua mão? Não é dentro da calça. Aqui Sim. existe um órgão que não é pra gente estar mexendo. Eu falo isso, às meninas. É, é um órgão que ele tem uma preciosidade diferente. Então, você não mexe. Aham. Você não mexe. Você quer se esquentar? Vamos botar um lençol mais grossinho? Ou então, É. faz outra coisa. Ó, tira. Vamos, assim, eu tiro, né, a mão da calça. Eu digo, ó, por exemplo, Lívia, não é pra estar botando a mão Uhum. na calcinha. Mão na calcinha, não Aham. se bota a mão na calcinha. Pronto, eu não justifico. Sim. Não precisa Perdeu ficar falando. Não fácil precisa. do que pensa. Exatamente. Aqui eu tenho 3 meninos, né? E a Catarina agora tem só 2 meses, mas assim, os três, um já instrui o outro. Então, o Miguel, que já é mais velho, foi essa semana, ontem, o Elias tem só 2 aninhos. Então, ele tá naquela fase de desfraude, então tem vários escapes. E ele tá descobrindo ali, então ele olha mesmo, né? Saiu xixi e aí ele olha e fica. Mas tem aquele encantamento de uma criancinha de 2 anos que, nossa, aqui saiu xixi, né? Mas Aham. aí rápido o Miguel percebe essa questão do pudor, da pureza mesmo. Rápido ele cobre, rápido o Davi também já cobre. Eles mesmos não querem ver o irmãozinho exposto, né? Nu. Exatamente. Entendeu? Então, Exatamente. mesmo que é do mesmo sexo, aproveitar o gancho aqui, por exemplo, tomar banho junto. Ah, mas são irmãos. Não, Não, é despertar sabe? essa curiosidade. Não Uhum. precisa. Deixa que cada um preserve a sua intimidade. Existe uma intimidade no menino e na menina, né? Existe uma intimidade no menino e na menina que você tem que ensinar eles a preservar. Então, vai tomar banho, toma sozinho. Só o Isso. menino. Vai lá dar o banho, né? Vai lá dar banho na menina sozinha. Aqui nós temos 3 meninas. E Uhum. uma toma banho por vez. Isso. Aqui Tá. também. Uhum. Por quê? Porque elas têm uma intimidade só delas. E elas já aprenderam isso. Entende? Ó, Elas já é, aprenderam. para ver, né, como chegou assim, o Davi, ele com 5, agora ele fez 7, mas eu me lembro que com E 5 anos, ele teve um parente, uma brincou pessoa, com a brincou filha. com ele, brincou com ele de essas brincadeiras também, gente, tem que tomar muito cuidado, porque fere sim na intimidade. Fez uma brincadeira com ele e nós fomos à missa, tá no domingo, e ele falou pra mim, mãe, eu quero confessar. Ele tinha uns 5 anos, eu falei assim, né? Tá bom, falei com o padre, ele foi. Aí depois ele voltou, todo aliviado, assim. Ai, eu contei pro padre que fulana, né? Ele falou, brincou comigo, dando beliscãozinho no meu bumbum. E eu não gostei, né? Então, às vezes, algumas brincadeiras de mordidinha, de belisquinho, sabe? Nas crianças, ele vai entender que assim, o Davi teve essa resposta, mas assim, as crianças geralmente tendem a entender. Porque como eu e o Fred não faz isso, né? Ele estranhou. Mas tem essa tendência de entender assim, isso é normal. Então, se eu brincar assim com o outro, né? E aí ficam essas trocas, que também vai gerar o quê? Curiosidade. E aí começam esses relatos que a gente vê por aí, que aí eles vão se descobrindo, né? Vão se descobrindo. Então, não precisa ficar tocando, mexendo, né? Deixa a criança lá no banhinho dela. Quando é maiorzinho, já sabe tomar banho, né, Aninha? Sabe, exatamente. E assim, veja só, sobre pais tomar banho com os filhos. Jamais. Uma criança, Jamais. ela se impressiona com o corpo adulto de uma mulher e de um homem. Uhum. Além do que, como você vai pedir a essa criança que preserve sua intimidade se você mesmo não preserva a sua? Se você mesmo não Não, é preserva. terrível. Você Uhum. veja, aqui em casa,
aqui em casa, a gente ensina tanto o pudor, até por um costume mesmo, já é coisa nossa, né? Já a gente tem que fazer a cultura das crianças terem pudor. O pudor é uma obra, é uma forma de caridade, né? É o pudor que dá dignidade às pessoas. Então, assim, quando você põe a mãe toma banho com o filho e diz, ó, meu filho, preserve sua intimidade, como se ela não está preservando a dela? Aham. Os filhos, eles não se educam com o que eles escutam. Você não educa seu filho falando. Ele se autoeduca olhando suas atitudes. Então, Exatamente. assim, o menino toma banho com a mãe ou com, sabe? Uma vez aconteceu de minha mãe tomar banho com Lívia. Uhum. Menina, agora a Lívia tem 2 anos. Eu disse, olha, nunca mais faça isso, mãe. Porque Uhum. aqui em casa, assim, eu e João, a gente não expõe corpo adulto para as meninas. Uhum. E aí passou, né? Mas assim, banho é a pessoa sozinha. Ela, ali, você tá ensinando para ela uma cultura de preservar sua intimidade. É isso. É isso. Tem algum problema duas crianças tomar junto? Não é isso. É que você já está quebrando essa cultura de preservar a intimidade. Existe uma É. intimidade que é só dela, né? Que ela Uhum. deve preservar para um dia, né? Na vocação, quando ela estiver dentro da vocação, ela poder dividir com o esposo dela. Mas a intimidade é só dela. O É. momento agora é preservar a pureza e a intimidade. Quando Totalmente. você preserva a intimidade, quando você. A criança que tem uma intimidade preservada, a criança que tem Uhum. um pudor, que é educada para o pudor, ela consegue ver as coisas estranhas imediatamente. Não É. é assim? É. E aí ela foge. E aí ela sai. Ela tem uma resposta Exatamente. para Não aquilo, precisa né? dizer. Não precisa dizer, né? Uhum. Então, Exatamente. assim, é esse tipo de coisa. É, Não. até em detalhes, né, Aninha? Por exemplo, assim, ó, o modo da mãe sentar no sofá, Sim. o modo do pai sentar, a postura nossa dentro de casa vai acostumando o olhar deles, como se Aham, deve sentar, andar, né? exatamente. Falar, um olhar para o outro, porque tudo Olha, está intercalado, né? Bia, eu vou te revelar uma coisa. Eu sempre fui uma criança molecada e um Eu jovem também. adolescente molecada. Meu Uhum, primeiro namorado eu já tava, foi um pouco antes de João, sabe? uhum, E uhum. assim, eu sempre fui de brincar, de bagunçar, desse tipo de coisa, né? Eu sempre fui da resenha, como diz aqui na Maré. Então, assim, quando e a gente foi criado, eu fui criado com meus primos e todos muito engraçados, não sei o quê. Então a gente era chamada de palavrão. É. A gente não tinha maldade, mas a gente tem o costume de chamar palavrão. Aham. E aí, Sim. uma vez eu peguei e disse, eu disse, eita porra, minha filha, eu disse aqui em casa. E aí, de repente, Mariana fez, eita porra. Fala, Bia, foi fala. o É maior na hora. remédio. Foi um remédio. Pronto, não chamo mais palavrão. Nunca vi um negócio desse. É na Olha, hora. quando É. você vê. Porque Maria Luísa e Lívia, elas são um temperamento frio. Quer dizer, aqui em casa, todos contra a minha. Por quê? Porque eu sou uma colérica meio sanguínea. É. Eu sou uma colérica muito sanguínea. E Maria Muito. é uma colérica super seca. João é frio. Maria Luísa é fria. Lívia é fria. Então é todo mundo assim. Todo mundo é pleno. Entendeu? Todo mundo pronto e educado. Então, assim, Lívia nunca. Eu já tinha até chamado palavrão assim na frente de Lívia e de Maria Luísa, mas ela nunca. Quando eu chamei na frente de Mariana uma vez, ela, ó, pegou. Pronto, foi a cura, acabou. Quando uma pessoa disser assim, Ana, como é que você para de chamar palavrão? Quando o seu filho chamar a primeira vez, que você vê aquela coisa feia, aquele anão, né? Aquele anão falando um palavrão, você não está. É. Não, não dá, aí não dá, né?
A gente vê mesmo, eles vão aprendendo com os nossos vícios e por isso nós temos que mortificar. Daí vai falar assim, ah, como é que eu vou preservar o meu filho nos sentidos para que ele tenha pureza? A nós cabe muita mortificação, né? Que é penitência mesmo. É esse sangrar o tempo e é esforço, caiu, levantar, e eles vão vendo também esse esforço, vão vendo. Teve um dia, não tem uns 2 anos, mas me marcou demais. O Miguel virou para mim e falou assim: eu nunca esqueço esse dia, ele falou, o meu mais velho, né? Hoje ele tá com 12, na época ele tinha 9 para 10. E eu nunca esqueço, um dia ele virou para mim e falou assim: mãe, lembra de um tempo assim que a senhora não era muito católica igual hoje? Ele nasceu em berço. Eu já, desde antes de casar, eu ia, eu e meu marido, mas ele percebeu que alguma coisa havia mudado, né? Que havia um esforço, né? Então eles vão percebendo também esse esforço. Aí não é para se desesperar. E agora, né? Eu faço tudo errado, né? É um E, dia de cada vez, né? e aí, Bia, tudo isso que a gente conversou, né? Sobre você mostrar ao outro a base que ele foi gerado no amor, não independente. Ah, não, mas meu pai era um estuprador, minha mãe foi... Mas ela lhe manteve viva até os 9 meses, entendeu? Isso pode ser fonte para você aí que tá assistindo nossa live e que o marido tá viciado em pornografia, que o marido tá desensibilizou, né? Que o marido desconectou do amor. Porque a pornografia ela faz isso, ela lhe torna incapaz de amar. Então, assim, faz esse experimento, sabe? Primeiro de rezar. Uma Uhum. coisa que Padre Léo dizia é você reza, impõe as mãos sobre o corpo do seu esposo enquanto ele está dormindo e reze para que Nosso Senhor o faça castro, o faça puro, né? E aí você pode fazer esse exercício de conversar com ele despretensiosamente. Homem é assim, se você conversar com muita autoridade, ele não quer uma mãe, ele quer um. Endurece. Uhum. Então, assim, se você conversar o quanto ele foi criado no amor, o quanto o amor levou até ali, né? E o quanto a Uhum. pornografia deforma a sua alma. Eu acho que esse é também um instrumento de cura, sabe? É. Você constranger pelo amor. É um instrumento de cura, seja para o marido que está na pornografia ou mesmo que está no adultério, né? Então, É. assim, o que levou o marido a isso? Muitas vezes, minha gente, quando Bia passou aí pelo problema né, de sexualidade dela no início do casamento, era uma menina. É. Ainda a sexualidade dela ainda era daquela menina de 9 anos, É. né? Então precisou de cura. Foi. Ninguém está pronto. Vocês costumam muito dizer assim que eu e João somos os casal, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu precisei ser curada também, né? Sim. Eu precisei da Uhum. cura que João tinha para me dar. Eu Uhum. precisei, sabe? Por quê? Porque aquela menina de 8 anos, ela ainda estava chorando no meu peito. É bem assim. Então, assim, quando você diz assim, não quero me doar meu marido, né, não merece, não sei o que, é um menino que, através do sacramento do matrimônio, Nosso Senhor instituiu, né, um sacramento que liga o casal à Santíssima Trindade. E você diz assim, eu vou curar, nem que eu cure no dia do meu leito de morte. Uhum. E lá no céu nós possamos ser família. É isso, sabe? É isso. É isso. E ó, até Seria bem, muito bem, a gente tão. tá bem unida, assim, porque eu tinha até preparado. Na verdade, quem vai dizer São Luís Maria de Montfort tem uma frase linda que vai falar assim, ó. O ouro do amor, o ouro do amor no coração, o incenso da oração no espírito
e a mirra da mortificação no corpo. Então, é amar, rezar e mortificar. Então, eu vou falar de novo. É isso que a Aninha acabou de falar. É esse ouro no amor pelo outro, né? Porque antes de falar da educação da pureza dos nossos filhos, tem que passar por nós. E eu penso que a mulher é sempre a primeira, porque é como ela disse tão É onde, belamente. Nós é, é, acolhemos, nós temos o útero. é onde está a hospitalidade. E justamente, e assim, Bia, aquele teu marido, né? Você veja assim, que uma pessoa que vive um casamento com um homem grosseiro, ou com um homem que esteja ali, que tenha seus vícios e que você diz, não aguento mais, não sei o quê. Ela é mais feliz do que aquela que o abandonou aos seus próprios vícios. É. Quando você sacramenta alguma coisa, você faz um pacto de sangue, que você diz assim: aqui eu vou morrer para ser o sangue redentor da tua alma. É isso, entende? Então, essa pureza, você diz, Ana, eu tenho essa pureza, mas meu esposo não tem. Seu esposo não tem, porque você ainda não rezou o suficiente. Você ainda não está se gastando o suficiente. Aquele filme pornográfico, ele tenta recapitular aquela cena que lhe deu um prazer e ele não consegue. Ele vai ficando triste, ele vai ficando triste. E aquilo não é uma coisa que ele consiga mais controlar. Uhum. Então precisa de uma mulher forte, né? Precisa de uma mulher forte, de uma mulher que esteja ali, Sim. né? Acolhedora e é aquela mulher que transcende e entende que é um momento que ela também é santificada. Porque às vezes a gente fica muito no outro, né? Ah, eu vou. A gente recebe todo tipo de desabafo aqui. Então, eu vou me ofertar, eu vou me oferecer, eu vou fazer. Você também está sendo beneficiada, você também está sendo santificada. Porque quem é aqui hoje, nos tempos atuais, quem é hoje, nesse tempo que a gente vive, que podemos dizer que é pura, né? De uma maneira, De num alguma grau maneira, maior ou menor, nós somos sim prejudicados, né? O nosso imaginário foi assim. Quem que não viu lá o El Chan, ou aquelas dançarinas do Faustão, tudo isso é sim, pornografia. e Então, dançar simulando. e às vezes até essa sensação com o marido, e mesmo que ele tenha mesmo questões, fatos, mas a nossa mentalidade também precisa ser purificada e entender. Eu achei tão forte esse ensinamento aqui, dizendo assim: temos que recebê-lo olhando mesmo para Cristo, né? Sabendo, olha, é uma alma eterna